Se alguém ainda quer mandar perguntas, estamos com o nosso Facebook aberto, ou pode mandar pelo nosso e-mail, que é o contato@radiodebemcomavida.com, contato@radiodebemcomavida.com. Alberto, você também tem um outro trabalho que circula aí com mitos, né? Exato. Que é um trabalho de sociodrama, usa um pouco do sociodrama, né? Isso. O que é o sociodrama? Nós já falamos em psicodrama e agora vamos falar um pouquinho sobre o sociodrama. Sociodrama é uma outra forma de falar do psicodrama. Nós tiramos o foco da pessoa, do indivíduo, e focamos o grupo. Então nós trabalhamos com o grupo. E esse trabalho do feminino, trabalho com os mitos gregos. Na realidade eu trabalho com 6 deusas gregas, aonde usando esse sociodrama, eu peço para as pessoas se identificarem com as características desses mitos, e aí criamos um grande debate e aparecem coisas riquíssimas nesse trabalho. Perfeito. Uhum. E você recentemente estava na Argentina falando sobre... Exato. Teve um congresso latino-americano na Argentina, e eu fui convidado para apresentar esse trabalho lá e foi fantástico. Foi uma experiência muito, muito gratificante para mim. Então, hoje nós ouvimos falar de muitos trabalhos com o feminino, com o sagrado feminino, o trabalho dos arquétipos, né? Dentro de um próprio trabalho que eu ministro, chamado Guerreiros do Coração, que o Alberto tive a honra de ter o Alberto como participando do grupo. A gente mobiliza muito esses arquétipos masculinos, né? A gente fala basicamente o arquétipo do guerreiro, do líder, também o arquétipo do curador, o arquétipo do rei, do visionário, né? Enfim, e também o arquétipo do sábio. Aqui no trabalho desse sociodrama com as deusas gregas, ele é direcionado para o público feminino, ou ele também... Os homens podem encontrar essas referências dentro de si, no seu comportamento, Alberto? Perfeito. É um trabalho focado para todas as pessoas que de alguma forma se relacionam com as mulheres, com o feminino. Perfeito. Então é para homens e mulheres. Homens e mulheres. É um trabalho junguiano. Só lembrando que esse trabalho também é baseado no livro do Dr. Roger Huger, que ele era um junguiano, e o livro chama A Deusa Interior, e aonde ele identificou através das suas pesquisas que todos nós, homens e principalmente vocês mulheres, somos regidos por 6 deusas gregas. Perfeito. Quando se fala nas deusas, nós estamos falando de campos também, né? Nós estávamos falando de campos familiares, e também tem esses campos transpessoais, arquetípicos aí. Exato. Eu diria que é uma constelação transpessoal do feminino, né? Então é um trabalho muito rico. Como é um trabalho junguiano, e vocês sabem, a base do trabalho, de toda a teoria de Jung, nada é tão unilateral que não tenha o seu oposto. Okay? Perfeito. E qual é a importância de compreender esses mitos, Alberto? A importância, o objetivo principal é primeiro aprender a linguagem dessas deusas, né, que são espelhadas por nós homens, projetamos em vocês mulheres, e vocês mulheres se identificam de alguma forma com esses mitos. A partir do momento que você tem a linguagem dessas deusas, desses mitos, você conseguirá se relacionar, se comunicar de uma forma melhor, né? Perfeito. Tratar uma mulher com a deusa Hera de uma forma como se trata uma Afrodite é querer confusão, né? Por exemplo, né? Então... E talvez entender também que no nosso comportamento, se a gente não trazer à luz isso, a gente vai repetir padrões. Exatamente. Por exemplo, famílias muito patriarcais, né? Onde as mulheres vão para o pano de fundo nas famílias, né? O quanto isso é doentio, o quanto isso é prejudicial para a família, né? Então é uma oportunidade de trazer essa questão do feminino integrando com o masculino, né? Perfeito.
Então daria para dizer que nesse trabalho das deusas a gente entra em campos transpessoais. Sim, diria que sim. E quando se trabalha com mitos familiares, são os transgeracionais. E é essa a analogia. Exatamente. Perfeito. O quanto uma avó foi rejeitada pela família, uma bisavó, por exemplo, que casou com um índio, por exemplo, e a família toda rejeitou, né? E o quanto aquela rejeição ainda está presente nos seus descendentes. E aí isso aflora muito facilmente. Perfeito. Então isso ajuda a explicar muitos casos, Alberto, das pessoas que diz, olha, eu tenho uma dificuldade, mas eu procuro na minha vida e não encontro uma origem clara sobre isso. Desde a infância, gestação, infância, adolescência, e eu não consigo ver um fato que tenha marcado e gerado essa, digamos, problemática. Aí eu vou buscar lá atrás e entendo que... Exato. Aí aparece, né? Aí aparece. Por exemplo, as pessoas... Eu gosto de dar muito exemplo da tristeza. As pessoas são tristes e não sabem nem porquê, mas é uma tristeza inconsciente, né? E quando você põe luz nisso, você traz para sua consciência uma origem, se é verdadeiro ou não, mas sai de vocês, né? Perfeito. Sai dos seus conteúdos, né? Perfeito. Temos mais uma pergunta ainda do Hugo, que está muito interessado no tema. Eu sei que o Hugo também trabalha com